Olá, bem-vindos à aula de hoje. Eu sou o professor Lauri Lenz e na aula de hoje vamos falar então sobre os polímeros. Nas últimas décadas, os polímeros têm sido cada vez mais solicitados na construção civil e de forma concomitante, a eficiência desses materiais está invadindo os projetos de edifícios, buscando substituir materiais considerados até então de maior nobreza como o aço, a madeira, o barro e o concreto na execução das obras. Para se ter-se uma ideia da importância dos polímeros na construção civil, esses materiais detêm seu segundo maior mercado nesse setor, perdendo apenas para o de embalagens, quanto à utilização como matéria-prima. Neste tópico serão abordadas questões relativas ao campo dos polímeros e das pinturas em geral. Vamos para mais esse desafio? Começamos então definindo polímeros. A palavra polímero, de origem grega, significa muitas partes. Então, um composto formado por muitas partes. Todo polímero é constituído de moléculas muito grandes e as moléculas grandes constituídas de moléculas menores, o que nós chamamos de monômeros. Então, poli, muitos, mero, os monômeros. Então, são compostos formados por muitos monômeros. Nós podemos classificar os polímeros em relação ao seu comportamento térmico como termoplásticos, termofixos e elastômeros ou elastoméricos. E a gente vai falar sobre cada um deles. Com relação à formação, como se formam os polímeros, eles podem se dar por poliadição ou policondensação. E também já vamos explicar cada um desses processos de formação. E em relação à sua estrutura molecular, elas podem ser, então, os polímeros podem ser lineares, ramificados, de ligações cruzadas ou em forma de rede. E também vamos ver ali como eles são representados. Então, falando um pouquinho então da classificação em relação ao comportamento térmico. Então, nós chamamos dos polímeros termoplásticos aqueles que amolecem e fluem a temperatura, e pressão. Então, eu consigo, ao modificar a pressão e elevar o material a altas temperaturas, eu consigo fazer o material amolecer e fluir. E possibilita, então, a reciclagem do material. Então, eu consigo moldar o material e ele, depois de endurecido, ele consegue permanecer com suas características originais. Eles se fundem somente em certas faixas de temperatura, então cada polímero termoplástico ele tem a sua temperatura de fusão. São materiais de baixo custo, alta produção, facilidade de processamento e baixo nível de resistência mecânica comparados a outros tipos de polímeros. Então, materiais baratos que eu consigo produzir com facilidade, o seu processamento também, E a resistência dele é um pouco menor quando comparado aos termofixos, mas ainda assim vocês vão ver como os termoplásticos são bastante utilizados na construção civil. Os termofixos, também chamados de termorrígidos, então sinônimos, amolece e flui a certa temperatura e pressão, adquirindo a forma do molde, com subsequente solidificação. Depois, eu não consigo mais reciclar esses materiais. São infusíveis, insolúveis e não recicláveis. Então, não consigo reciclar este material, diferentemente dos termoplásticos. Possui maior resistência ao calor que os materiais termoplásticos, então eles são de resistência maior. E são amorfos, então ele tem a estrutura molecular não uniforme. E nós temos os elastômeros, que a gente coloca uma classe intermediária entre os termoplásticos e os termorrígidos, ou termofixos.
são materiais de alta elasticidade, não sendo rígidos como os termofixos, né? Então a gente vai falar das borrachas, que são os representantes aí dos elastômeros. A reciclagem ela é bastante complicada pela incapacidade de fusão. Em temperatura ambiente, permite deformações superiores ao seu comprimento original. Então, eu consigo pegar uma borracha, né, um pneu, por exemplo, que é um material classificado como elastômero, e eu consigo, então, deformar, aplicar uma força ali, eu consigo deformar o material numa temperatura ambiente. E possui uma recuperação elástica total quando a tensão é retirada. Então, eu retiro, ele consegue retornar à sua posição original. Vamos falar agora um pouquinho sobre a classificação em relação à formação dos polímeros. Tá? As resinas são formadas por macromoléculas, então longas cadeias de átomos. Então, quando a gente fala em polímeros, a gente fala em materiais formados de macromoléculas, né, no qual eu tenho uma cadeia longa de monômeros que formam esse polímero. As cadeias se unem formando fibras e essas macromoléculas elas são obtidas por meio de reações de polimerização. Então, através das reações de polimerização, os monômeros se unem formando então os materiais poliméricos. Então, a gente pode ter, né, essa formação que pode ser de poliadição, que o endurecimento por reações de adição de pequenas moléculas com resina, sem nenhuma eliminação de substâncias. Então, os monômeros eles vão se unindo, né, eles sofrem reações, né, no qual eles vão se unindo, e eu não tenho, né, a eliminação de nenhum resíduo, nenhuma substância. Os monômeros idênticos bivalentes se unem em grande número para formar uma macromolécula, então polímero linear. Então aqui a gente tem, quando a gente fala um monômero bivalente, significa que ele tem duas ligações, então ele permite então ligar, né, de um lado com outro monômero, do outro lado com outro monômero, e eles vão se ligando formando longas cadeias. Então aqui a gente tem, né, o que a gente classifica então como um polímero linear, né, que ele vai se formando em linha. Então aqui a gente tem alguns exemplos de monômeros, né, o polietileno de baixa densidade, o polietileno de alta densidade. Vamos pegar ali o cloreto de polivinil, que é o nosso PVC, que aí a gente sabe, né, usualmente utilizado aí para tubulação de água e tudo mais. E aqui está, então, a fórmula do monômero. Então, aqui, aquele azinho que a gente viu antes, é como se fosse essa representação aqui, CH2CHCl, né, de cloro. E aí, então, ele se une a outro monômero igual a outro, formando longas cadeias. A gente pode ter também os polímeros lineares, que a gente chama de copolímero, que é dois tipos de monômeros diferentes e bivalentes se associam em grande número para formar as macromoléculas. Então, a gente pode ter dois monômeros que vão se repetindo em longas cadeias, o que a gente chama então dos copolímeros lineares. Então, todas as formações lineares são resinas termoplásticas. Então, eu tenho monômero A, monômero B, e eles vão se ligando, né, formando então os copolímeros lineares. Né? Então, nesses casos aqui, quando a gente tem ele dessa forma, a gente classifica, né, em função dessa conformação, eles são então classificados como termoplásticos. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Então, vamos considerar aqui pneus, por exemplo, borracha de estireno, butadieno, e aqui eu tenho então a fórmula do monômero A fórmula do monômero B, então aquele A e aquele B do slide anterior, que então vão se ligando em reações de polimerização, e aí vão formando então o que a gente chama então do pneu. E aí a gente tem a formação também por policondensação. E as reações de policondensação, elas são caracterizadas no sentido de
gerar resíduo, né, no momento que essas reações de polimização estão acontecendo. Então, ela gera um resíduo, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui a ligação, né, dos monômeros, e aí, então, eles vão reagindo e me resulta, né, ele me traz um resíduo aqui, né, que a gente representa por Z. Né? Então, o índice de policondensação de centenas a alguns milhares. Então, a gente fala em realmente cadeias longuíssimas. A união de monômeros bivalentes e trivalentes forma as moléculas tridimensionais gigantes das resinas termofixas. Né? Então, aqui a gente tem as lineares, que caracterizam, então, os polímeros termoplásticos, e é por isso que, nessa condição aqui, ele permite a reciclagem, por conta dessa ligação bivalente. E as trivalentes, então, são caracterizadas pelos polímeros termofixos, e é aqueles, então, onde não permite a reciclagem do material. Aqui, então, a gente tem, em relação à estrutura molecular, as diversas formas, né? Então, a gente tem aqui a forma linear, que são os bivalentes, né? Caracteriza ali, então, os termoplásticos. E aí a gente tem, então, a forma, então, a estrutura molecular ramificada. Eu posso ter essas ligações cruzadas e pode ser também a estrutura em forma de rede. E aí, como aqui eu tenho, cada um desses aqui, eu tenho ligações trivalentes, então significa, né, que eu não consigo reciclar esse material, porque uma vez desfeitas essas ligações dos trivalentes, eu não consigo mais recompor da mesma forma. Então, é o que caracteriza, então, os termofixos. Algumas propriedades relacionadas aos polímeros e que fazem com que eles sejam desejáveis ali para o uso na construção civil. A sua massa específica, deixa eu passar aqui, flexibilidade, resistência a impactos, condutividade térmica, condutividade elétrica, temperatura de processamento, adições e reciclabilidade. Então, com relação a massa específica, são materiais bastante leves, quando comparados a um concreto, por exemplo. Então, faz com que a gente consiga utilizar materiais de pouco peso para, né, para objetos, né, digamos, para materiais dentro da construção civil. E a gente vai ver vários daqui para frente. São materiais com bastante flexibilidade, o que também é bastante desejável nos materiais. São materiais com alta resistência a impactos, com baixa condutividade térmica, então um material que não se deixa transmitir calor com facilidade ao longo do seu corpo. Também baixa condutividade elétrica, e aí, né, a gente vai entender por que então se usa bastante para revestimento de fios e tudo mais. Temperatura de processamento faz com que os custos da sua produção sejam baixos em comparação a outros materiais de construção. As adições que a gente coloca, né, para poder melhorar alguma característica, principalmente no seu processo de produção. E a possibilidade de alguns, né, não são todos, né, mas os termoplásticos de permitir, né, serem reciclados. Então aqui a gente tem algumas condições que podem fazer com que o material polimérico ele possa se degradar ao longo do tempo. Então ele pode acontecer em função dos raios ultravioleta, né? Raios alfa, beta e gama também, que podem quebrar essas cadeias. A própria oxidação das macromoléculas com oxigênio do ar, dependendo, também podem quebrar essas moléculas. Então, eles precisam, então, né, é por isso então que a gente muitas vezes coloca aditivos para melhorar alguma característica, principalmente em relação a esses dois fatores. Então, falando um pouquinho sobre os termoplásticos, né? Então, são aqueles que é muito fácil de ser moldado, funde direto o polímero em pequenos fragmentos. Né? Eles podem ser moldados por extrusão, então caracteriza os tubos, arames, barras e perfilados. Ele pode ter um processo de fabricação caracterizado como injeção, que são as conexões hidráulicas, embutimento, são folhas a quente sobre vácuo, e de usinagem, que é o torneamento, fresamento, corte, etc.
Então, falando agora sobre alguns termoplásticos. Então, o PVC, chamado de cloreto de polivinil, ele possui ali no seu peso 57% de cloro, né, do sal de cozinha, e 43% de etileno ou eteno proveniente do petróleo. Então, do cloreto de sódio, né, feita a eletrólise, obtém-se o cloro, soda cáustica e hidrogênio. Da nafta, proveniente do craqueamento do petróleo, obtém-se o eteno. Na forma de gás, cloro e eteno formam o dicloroetano, o DEC. Do DEC, a gente obtém então o monômero, que é um monocloreto de vinila, que a gente abreviou ali como MVC. O MVC polimerizado, né? Então ele vai se... As reações de polimerização, os monômeros vão se unindo, formando então o PVC, que é um pó fino branco e quimicamente inerte. Então, conforme a quantidade de plastificantes que eu vou colocando, então os plastificantes são materiais que eu coloco ali para poder moldar o material. Eu posso ter um PVC rígido, né, em forma de tubos, folhas ou placas, semi-rígidos ou suaves. Algumas características principais do vinil são, então, possui uma boa resistência química, possui também boas propriedades mecânicas e também elétricas, ele amolece a temperaturas entre 60 e 90 graus Celsius, se carboniza a 400 graus Celsius, né, sem, no entanto, se tornar líquido, e deixa-se soldar a cerca de 200 graus Celsius. E aí, como produtos utilizados na construção civil, nós temos então o seu uso em tubos e conexões para água e esgoto, tubos condutores para fiações elétricas, forros e esquadrias. E tem outros materiais também, mas aqui estão os principais. Então aqui a gente tem o vinil, né, o monômero, e aqui então o polímero, né, onde eu tenho a união dos monômeros formando longas cadeias. Aqui então a gente tem esquadrias de PVC, que está entrando com bastante força no mercado. Então os perfis estrudados de PVC com alma de aço permite a fabricação de esquadrias de alta qualidade. Tubulações e conexões elétricas e hidráulicas de PVC, né? Então amplamente utilizado na confecção de materiais para instalações hidráulicas e elétricas, né? Isso se deve à resistência à corrosão, né, porque eles não sofrem processo de corrosão, a facilidade de se cortar e dobrar esse material, por ser um bom isolante elétrico, não propaga chamas e também possui boa resistência a agentes químicos usuais. Então, isso faz com que eles sejam bastante utilizados como tubulações e conexões, tubulações hidráulicas, né, e conexões elétricas. Então aqui a gente tem tubulações e conexões hidráulicas de PVC soldável, então bastante usual, né, dentro da construção civil. A gente tem forro de PVC e aqui também um revestimento de parede em PVC, e aí em função do seu acabamento ele não necessita de pintura, um material também que não propaga chama. Como revestimento para isolamento elétrico de cabos de energia, então a gente vê que são aquela capinha, né, que envolve os cabos de energia. Aí nós temos, né, o policloreto de vinila clorado, que é o CPVC, tá? Que é um termoplástico semelhante ao PVC, só que ele tem um percentual maior de cloro. Ele se caracteriza, então, como um material de baixo coeficiente de dilatação, baixa condutividade térmica, não precisa de isolamento, e limite de temperatura ali em torno de 80 graus Celsius. E aí a gente tem um outro material, também classificado como termoplástico, que é o poliestireno, que é da família das resinas vinílicas. O monômero contém enlaces duplos carbono-carbono. Então aqui a gente vê a carinha do nosso monômero aqui. Tá? São usados na forma de granulados, moldados por injeção ou por extrusão. Eles podem ser comuns, então são transparentes como vidro ou opacos,
e podem ser de choque, que são modificados por estireno butadieno e fornecem, então, uma excelente resistência ao impacto. Dentre suas propriedades, a gente tem o brilho notável, né? E colorem-se facilmente. Então, ele permite uma imensa gama de cores. E aqui, então, a gente tem, a partir do monômero, a formação, então, do nosso polímero, o poliestireno. E aí, para uso na construção civil, a gente usa bastante o poliestireno expandido, usualmente conhecido como isopor. Então, o termo, né, expandido aqui, ele refere-se à expansão das bolinhas de estireno, ali de 0,4 a 2,5 milímetros, que daí ela pode aumentar em até 50 vezes, quando em uma câmara de vácuo é aquecida. Depois de fabricados, os blocos são cortados em placas em espessuras que se deseja, né, com um fio aquecido ali a 150 graus Celsius. É um material bastante leve, é um bom isolante acústico e térmico. Então, é um material que a gente usa não só para, né, às vezes para embalar, colocar em caixa, para embalar produtos frágeis e tudo mais, mas também usado na construção civil. Então, como que a gente usa na construção civil? A gente usa como enchimento de lajes. Por ser um material leve, resistente e que não serve de alimento a qualquer ser vivo, né, inclusive micro-organismos. Então, faz com que eu possa utilizar esse material. Então, eu uso ele como enchimento em lajes devido à sua baixa densidade. É um material bastante leve, então, ele sendo utilizado como preenchimento de laje, não vai pesar quase nada dentro da minha estrutura. Então, características. Reduz o peso da estrutura, minimiza cimbramento, quer dizer, se a estrutura de laje é mais leve, significa que eu vou ter que usar menos escoramento no momento que eu for, né, concretar a laje. Possibilita lajes com carregamentos de até 2.000 kg por metro quadrado. Maximiza vãos e sobrecarga nas lajes, então eu posso ter vãos maiores ali. É de fácil manuseio e melhora o isolamento térmico da laje. Então aqui a gente tem um exemplo, então, né, de lajes moldadas em locos e que são aliviadas por poliestireno expandido. Então, aqui são as placas que eu utilizo, então, para preenchimento aqui da minha laje, né? E aqui, então, eu tenho uma vista da minha laje preenchida com isopor e que depois eu vou concretar aqui, então, e o concreto vai preencher aqui, né, os vazios e a parte de cima. Então, fica, né, nessa forma aqui. Nós temos também o polietileno, que pode ser a alta pressão, que é polimerizado sob pressão e na temperatura de 200 graus Celsius, na presença de oxigênio, que é o nosso catalisador. Formam macromoléculas longas e ramificadas. E aí a gente tem o polietileno de baixa pressão, que é polimerizado com catalisadores organometálicos de titânio e alumínio. São macromoléculas lineares e não ramificadas. Então, qualidades mecânicas e térmicas são superiores ao polietileno de alta pressão, tá? E aqui a gente tem também a carinha do monômero, o etileno, e as reações de polimerização que dão origem ao polietileno. Então, o polietileno de alta densidade podem ser utilizados então para tubos, para redes de gás GLP ou gás natural, que geralmente elas ficam, né, são redes enterradas. Então, o polietileno de alta densidade bastante desejado para esse tipo de uso. Pode ser usado também, né, como caixas d'água e tanques de polietileno. São leves, são fáceis de instalar. São produzidos com etileno com proteção anti-ultravioleta e destinados à água potável, podem armazenar outros materiais não agressivos ao polietileno. Podem ser também utilizadas como mantas para isolamento acústico de pisos. Então, é um sistema que atenua ruídos. Consiste basicamente de um material resiliente que é colocado entre a estrutura e o contrapiso
e deve isolar completamente o conjunto contra piso e acabamento do assoalho, não permitindo contato com a estrutura. E aqui então a gente vê a colocação dessa manta aqui, né, que ela é azul, tá? Ela é colocada em cima da camada de regularização e depois então vai ser feito o contrapiso, né, aqui na parte de cima aqui, para na sequência colocado o piso, né? A gente chama do assoalho de acabamento, mas o piso, né? Que pode ser um piso cerâmico, por exemplo. Nós temos também o polipropileno, que é fabricado também pelo processo de baixa pressão, possui qualidades mecânicas superiores ao polietileno, graças à estrutura molecular formada de cadeias ramificadas, possui baixa resistência e resiste a temperaturas ali superiores a 100 graus Celsius. Possui elevada resistência mecânica e também resistência elevada ao desgaste, possui uma boa, né, resistência química e tenacidade baixa, mais baixa sob baixas temperaturas que o polietileno. Então aqui a carinha do polipropileno, formando então cadeias longas do polipropileno. E aí eu utilizo o polipropileno como formas para lajes nervuradas, chamadas usualmente de cabaças. Essas formas, então, como elas não grudam no concreto, né, ou não deveriam, às vezes acabam grudando e acaba se perdendo essas formas, mas de forma geral elas não grudam, então permite um alto nível de reaproveitamento, sendo bastante leves e também fáceis de montar. Então aqui a gente tem, né, a colocação dessas formas, né? Aqui a gente tem as armaduras sendo posicionadas. Aqui então é o acabamento, né? No momento que eu fiz a desforma, que eu retirei essas formas, então ele dá origem às lajes nervuradas, né? E ela permite então, ela garante ali um excelente acabamento superficial. Então a gente vê ali o concreto com uma superfície bem lisinha ali, né? Olhando por baixo. O polipropileno também, né, ele tem uma abreviação, né, ele pode ter uma variação, desculpa, o polipropileno copolímero randon, que é utilizado como tubos de polipropileno reticulado para água quente. E aí a junção deles é feita por soldagem por termofusão. Material bastante flexível e também pode ser utilizado como para condução de água quente nas instalações hidráulicas. Nós temos também o politetrafluoretileno, conhecido usualmente como Teflon, e que também pode ser utilizado na construção civil. Lógico que não é usual, mas nós vamos ver um exemplo aqui do seu uso na construção civil, e é caracterizado por alta resistência ao calor, em torno de 375 graus Celsius, permite uma boa resistência química, uma dificuldade de aderência na sua superfície, então material que gruda, né, um material que é revestido por Teflon, qualquer material que gruda ali não fica aderido, ele desliza sobre esse material. E aí, na construção civil, pode ser utilizada como revestimento que não adere sujeira, vamos ver um exemplo, peças de apoio para minimizar o atrito, vamos ver um exemplo também, e resistente a ambientes agressivos. Então aqui a gente tem um exemplo de sua utilização no viaduto Millau, na França. Então a gente tem uma estrada Paris-Barcelona de 2.460 metros, uma pista com 255 metros de altura, que pesa 400 mil toneladas. Então, aqui nessa base aqui, a gente tem as chapas de aço, e aqui então eu tenho revestido, eu tenho a chapa de aço aqui, e aqui eu tenho revestido então com Teflon, 2 milímetros de Teflon. Então, isso aqui faz com que eu consiga deslizar, essa chapa de aço ela se desliza sobre a superfície de Teflon, e por não estar aderido, ela tem livre deslocamento, então ele permite o deslocamento dessa estrutura, já que a gente está falando então aqui de uma ponte, de um viaduto, e que ele, né, por ter carga dinâmica, ou seja, os carros passando ali,
tem que permitir esse deslocamento da estrutura. Então aqui a gente tem, né, um outro tipo, né, da utilização do Teflon em aparelhos de apoio metálico com superfícies côncavas revestidas com Teflon. Então, a partir do ponto que eu tenho toda essa superfície aqui revestida de Teflon, isso aqui consegue, né, se movimentar. Lógico que vai ter uma limitação, né, porque isso aqui não pode se deslocar, né, a viga do pilar, mas ele consegue se deslocar, né, tanto na horizontal como, né, rotacionar também. E aí, né, sem necessariamente a viga estar grudada no pilar. Aqui a gente tem o Centro Nacional de Natação nas Olimpíadas de Beijing. Então o edifício ele é todo revestido, né? Essas bolhas infláveis e transparentes, elas são revestidas com Teflon. E aí então a sujeira que gruda ali, ela automaticamente não fica grudada, ela vai deslizando ao longo da sua superfície. Nós temos também o poliuretano, que é utilizado para produzir peças sólidas, como para-choques de automóveis ou na forma de espumas, como a espuma de colchão para camas. E para a construção civil, para que a gente usa então o poliuretano? A gente usa para fibras e chapas de isolamento térmico, como espuma líquida para fixação de esquadrias, que é muito comum, como espuma líquida para selagem de infiltrações em fissuras e vernizes e tintas. Então vamos falar um pouquinho sobre espuma de poliuretano para projeção ou injeção. Então, o material plástico, então ele tem que estar meio fluido, aplicado em loco por um sistema em estado líquido, através de equipamento que projeta ou vaza nas superfícies a isolar. Né? Após um breve período de expansão, então você aplica ele numa fissura, ele vai se expandindo, ele vai ocupando o espaço dessas fissuras. Ele se solidifica constituindo pequenas células fechadas que têm um poder isolante superior a qualquer outro material. Forma um isolador térmico com boa resistência mecânica e possui, entre outras, as seguintes características. Então, é um material que garante uma boa estabilidade dimensional, possui uma excelente aderência a todos os materiais de construção, então ele gruda, né, onde tinha vazio e agora preenchido com espuma, ele gruda então as paredes daquele material. É durável e inerte quimicamente, ou seja, ele não reage com nenhum elemento, nenhum outro composto. Isento de CFC, possui baixa permeabilidade ao vapor d'água e boa resistência a produtos químicos. Então, a gente usa muito, né, para estruturas de concreto que são atacadas pelo meio ambiente, principalmente através de infiltrações por trincas e cavidades, e que com isso vão afetar a durabilidade e a integridade da estrutura, além da aparência. Então, quando eu tenho infiltrações passando em estruturas de concreto, isso vai prejudicar o material, né? Ao longo do tempo ele vai sofrendo prejuízo, perdendo aí sua resistência e sua vida útil. Então, se faz a selagem das fissuras, né, através de injeções de resinas. Então, eu tento fazer, né, identificar essas fissuras e fazer a injeção dessa resina, né, para que eu possa fechar essas fissuras e evitar a penetração de agentes agressivos, né, e com isso eu vou estar protegendo a minha estrutura de concreto. Para locais que eu necessite recuperar a resistência estrutural do meu elemento, a gente usa resinas epóxi. Para a fissura que eu só faço a selagem, a passagem de água, aí eu uso a de poliuretano. Então essa aqui, ela não traz uma resistência, né? Ele só fecha os vazios e impede a passagem de água. Agora, se por algum motivo esse vazio eu preciso preencher com material que tenha resistência, aí a gente vai usar as resinas epóxi, que a gente já vai comentar daqui a pouco. Então aqui a gente vê a aplicação então, nessas fissuras. Então, quando a resina entra em contato com a água, ela sofre as reações de polimerização, expande ali 20 vezes o seu volume e fecha trincas e veda a passagem de água. Então, esse material aqui, ele vai sendo aplicado, né, junto com a água, ele vai preenchendo todos os vazios e podem ver que ele aplica aqui e de repente ele está saindo aqui, ó. Então, eu consigo identificar que ele percorreu todos os vazios. Então, eu vou
penetrando e ele vai ter que sair por algum lugar, né? E aqui eu vejo então que ele vai preenchendo todos os vazios da minha estrutura. Eu posso usar também o poliuretano como juntas de dilatação moldadas em loco, silicone, né? Então, em fachadas de edifícios, são necessárias juntas para obter estanqueidade e a durabilidade adequada. Então, aqui a gente vê que para fachadas, até para permitir a dilatação da minha fachada, eu tenho que trabalhar com juntas, né? Juntas tanto na vertical como na horizontal. Então, eu faço aplicação, né, do silicone, justamente para permitir, né, fazer a selagem da passagem de água e permitir que os panos desse revestimento cerâmico possam, né, se dilatar, né, sem ocasionar o desplacamento das placas. Aqui a gente tem um detalhe da aplicação do selante de poliuretano, né? Então, aqui a gente tem então o selante, aqui a gente tem então, né, os painéis aqui onde eu tenho, né, a parte do revestimento cerâmico, a gente tem o emboço, e eu vou dividindo então, porque, né, e o selante é um material flexível que permite a dilatação tanto desse conjunto de cima quanto esse conjunto de baixo, porque, né, como eles estão sujeitos a exposto, né, a sol, chuva e tudo mais, são materiais que expandem muito e se contraem muito. Então, se eu não tiver uma válvula de escape, né, o que vai acontecer é o desplacamento, né, essas placas cerâmicas estarem se desplacando. Então, né, preciso deixar esse espaço e eu uso então silicone para isso. Usado então um poliuretano como espuma para fixação de batentes, janelas, assentamento de banheiras, né? Então, material bastante aderente, traz boa resistência e durabilidade. Então, vou aplicando aqui em pontos, esse material vai se expandindo e aí eu consigo, né, preencher todo o vão da porta e depois com uma serrinha eu vou tirando aqui o excesso. Nós temos também o policarbonato, que possui características muito semelhantes ao Metacril, que é a Super Bonder, mas o policarbonato é mais forte e mais caro. Altamente transparente à luz, visível, melhor que a maioria dos vidros, tem boa resistência a impacto e dificilmente inflama. E aí, ele é muito usado na construção civil como um substituto do vidro, né, em regiões sujeitas a furacões, granizo e vandalismo. Então, a gente tem aqui telhas, chapas, né, que podem ser utilizados, então, né, cobertura de piscinas, coberturas de acessos de edifícios e tudo mais. Então, aqui a gente tem coberturas de policarbonato celular translúcida, né, então aqui, né, para um hall de entrada, né, uma área externa de um prédio que eu fiz o fechamento. E aqui eu tenho, né, ele dessa forma aqui, né, com duas lâminas delgadas com espaço de ar entre elas para permitir a ventilação e para que esse material não esquente muito. A resina epóxi, então, que a gente comentou, ele é um polímero termofixo que endurece, né, quando misturado com um catalisador. Então aqui a gente tem, né, a forma da resina epóxi. A resina epóxi ela pode ser usada como pintura, né, de pisos, então pisos industriais, às vezes pisos de estacionamento de shopping, mercado, usa essa pintura epóxi. São tintas de baixa permeabilidade e alta resistência à abrasão. Então a abrasão é a resistência, a resistência por, né, por desgaste superficial do meu piso, em relação, né, em função do trânsito de pessoas, por exemplo. Ele pode ser usado como pintura para proteção da armadura, já que, né, o aço ele sofre muito com a corrosão. E aí eu posso pintar esse aço ali, então, né, principalmente em ambientes muito agressivos, como ambientes litorâneos. E aí eu consigo, né, garantir uma camada passivadora ainda maior com a aplicação da resina epóxi. Pode ser utilizado também como adesivo epóxi, né, suporta e endurece sobre a água. Adesivos estruturais ou resinas de engenharia usada onde a alta resistência é necessária. Então ela pode chegar até 80 MPa em 24 horas. Então aqui só um exemplo, né, da aplicação
de adesivo epóxi, né? Um exemplo aqui, lógico, de um trabalho de uma competição, né, de pontos. Eu posso fazer injeção de cola epóxi em trincas, parecido com o que a gente falou no caso anterior, tá? Onde eu vou também aplicando, só que nesse caso eu quero garantir deixar a estrutura monolítica, então ele tem finalidade estrutural, esse material que, né, o epóxi, ele tem uma resistência muito elevada. E aí a gente tem os elastômeros, né? Então os elastômeros, então, ele tem a habilidade de retornar à sua forma original depois de ser esticado ou deformado. Cadeias poliméricas esticam, quando a tensão é retirada, retornam ao seu formato original. Então eu consigo esticar, tirei a tensão, ele retorna à sua posição original. O aquecimento ou resfriamento dos elastômeros pode levar às alterações na morfologia das cadeias poliméricas. Então, para os polímeros existe a temperatura de fusão, que a gente chama de TM, e a gente tem a temperatura de vitrificação, né, TG, chamada de glass. Então, aqui a gente tem uma temperatura mais alta, aqui mais baixa. E temperatura abaixo, aí a gente tem aqui também temperatura abaixo do qual o material se torna rígido como vidro. Então, quando ele fica abaixo dessa temperatura de vitrificação, ele fica um material que ele não consegue se deformar mais, né, como na temperatura, digamos, ambiente. Então, eu não consigo esticar. Ele, se eu esticar, se ele deformar, ele rompe. Então, a gente tem, né, como representante a borracha natural, que é feita a partir do látex extraído da seringueira, né? E aí a gente tem as borrachas sintéticas, que são as que a gente utiliza, a gente produz para uso dentro da construção civil, né? Então, a gente tem os polímeros sintéticos, os mais comuns, a gente tem o policloropreno, que é o neoprene, usado em roupas de surfistas, né? A borracha de butil, borracha estireno butadieno e a borracha butadieno acrilonitrilo. E o que significa tudo isso? Vamos ver então. Então, a borracha sintética de policloropreno, neoprene, tá? Então eles são aplicados, né, em roupas à prova da água ali, né? Os surfistas usam bastante. Na construção civil, utilizada como isolamento elétrico, pinturas anticorrosivas, isolamento acústico e apoios elásticos para estruturas. Então, a gente tem aqui, né, a gente citou, né, o caso do Teflon, mas a gente tem aqui, também aqui, né, a borracha, né, então essa borracha aqui neoprene, aqui, esse pretinho aqui, então, né, onde eu tenho, então, justamente ele, né, como material de apoio dessa estrutura aqui, né, então permite que o Teflon permite que esses materiais permaneçam separados e possam se deslocar, e a borracha ali, então, ela amortece todos os impactos provenientes da circulação de veículos ali na ponte. Então aqui a gente tem, né, aqui é uma imagem do aparelho de apoio da ponte Rio-Niterói. Então ele fica, né, um material que vai permitindo esse deslocamento. Então aqui a gente consegue olhar, né, numa vista maior, os aparelhos de apoio, utilizando o neoprene. Aí a gente tem a borracha sintética de butil. Então, esse elastômero sintético produz uma borracha macia, com melhores propriedades que a borracha natural, e as borrachas de estireno butadieno. Então, exemplo, as câmaras de pneu e mantas de impermeabilização. Então, aqui a gente tem uma manta butílica para impermeabilização, né? Então, são mantas pré-moldadas, ali de espessura em torno de 0,8 milímetros. São mantas bastante duráveis, resistem bem à umidade, a álcalis ácidos e ao envelhecimento. E aí eu consigo alongar em até 300% em relação ao seu tamanho, né, original. E aí eu posso aplicar essas mantas aqui para impermeabilização. Aí a gente tem a borracha etileno propileno dieno, então, que são obtidos através da copolimerização do etileno e do propileno,
que posteriormente sofrem reação com dinheiro para ser possível a vulcanização, tá? Então aqui só para vocês entenderem, então eu tenho um monômero com um monômero e dá origem ao meu, né? Mas com esse aqui também e dá origem ao meu polímero. Então a gente utiliza esse material em sistemas de impermeabilização de alta durabilidade, então impermeabilização de lajes. Então a gente vê aqui a aplicação desse material. Aqui a gente tem, né, utilização de lagoas, por exemplo, para rejeitos, né, lagoas artificiais. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as pinturas. Então, o que seria a pintura? Né? É ato ou efeito de pintar. Então, camada de recobrimento de uma superfície que tem a função de proteger e também dar um aspecto decorativo e que é obtido, então, pela aplicação de tintas e vernizes através de técnicas específicas. Então, eu estou aqui pintando uma parede. Então, quando eu falo num sistema de pinturas, eu falo num conjunto de tintas de fundo. Então, seladores, primers anticorrosivos, fundos preparadores, né? Massa de nivelamento, então a massa corrida, massa óleo, massa para madeira e tintas, né? E vernizes de acabamento formulados a partir de uma mesma resina. Então, quando eu falo num sistema de pintura, eu não falo só na tinta em si, mas de todas as camadas que compõem a minha pintura. Quando a gente fala em demão, a gente fala na camada de tinta aplicada. Então, uma demão, uma camada de tinta, duas demão, duas camadas de tinta e assim por diante. Então, num sistema de pintura, precisa se verificar alguns quesitos. Então, qual é a qualidade de como que se está a superfície que vai receber a pintura, qual que é o tipo do ambiente, se é interno, se é uma parede externa, a condição do substrato, a textura, acabamento, cores e pintura. Então, são alguns requisitos que vão subsidiar a escolha, então, da tinta mais adequada. No sistema de pintura, nós temos, então, os solventes, que são os veículos voláteis, são eles que dissolvem resinas e conferem sua adequada viscosidade, e as resinas, que a gente chama de veículos, que são os veículos poliméricos, não voláteis. Então, eu tenho as resinas e que eu uso solventes, então, para poder manter o conjunto fluido, né? Ter a viscosidade para poder fazer a aplicação. Eu posso ter também os pigmentos, que são substâncias minerais orgânicas responsáveis pelo brilho, pela cor, pela opacidade, atividade química de proteção e carga inerte, né? Que no caso dos vernizes não existe. E aditivos que conferem ou modificam características das tintas, podendo ter a função de secante, plastificante ou antimofo. Tá? Então, basicamente, eu posso ter, na tinta, eu posso ter esses, né, esses 4 elementos, né, mas a resina e o solvente sempre vai ter. Aí eu tenho, né, o fundo preparador de paredes, que, né, é utilizado quando eu preciso agregar partículas soltas. Então, eu tenho um reboco, né, que está todo se dissolvendo, então eu preciso agregar essas partículas. Ele também é responsável por dar a resistência superficial aos rebocos fracos, né? E paredes calcinadas também precisam passar por aplicação de um fundo preparador de paredes. O selador tem como função uniformizar a absorção de pintura, de acabamento. Ele diminui a porosidade da superfície, né? Sela a parede, senão eu gasto muita tinta, senão a parede ela chupa essa tinta. A base de PVA acrílica ou específicos para a superfície de madeira e traz economia na aplicação de massa corrida e tinta. Então ele permite um maior rendimento, seja uma massa corrida também de tinta. A massa corrida, uma substância pastosa que é constituída por resinas solventes ou água e cargas inertes aplicados sobre a superfície já preparada com o fundo. Então, a massa corrida ela tem como função corrigir irregularidades e proporcionar superfície com textura lisa. Então, essa é a função da massa corrida. Para ambientes externos, a gente aplica a base de resinas acrílicas e ambientes internos, a base de PVA. Aí a gente tem, né, as tintas látex PVA, né, que é a base de acetato de polivinila, PVA, que é solúvel em água. É caracterizado de secagem rápida e de fácil aplicação,
possui pouca resistência ao sol e à água, e a limpeza se deve utilizar um pano úmido, então por isso que ela é indicada para paredes internas. Então aqui a gente tem, né, um aspecto de uma pintura à base de PVA. A pintura acrílica, à base de emulsões acrílicas, que é solúvel em água, com excelente resistência às intempéries. Consistência de massa, boa cobertura, fácil aplicação e secagem bastante rápida. Ele pode ser usado tanto em superfície externa como interna. Ele pode ser aplicado também em madeiras e metais, desde que eles estejam previamente preparados. É lavável e também possui acabamento fosco, semibrilho ou acetinado. E aqui a gente tem também um exemplo da aplicação de tinta acrílica. Apresenta a vantagem de disfarçar irregularidades e imperfeições das superfícies em que é aplicada. E a secagem no demãos, né? Aplicar a primeira demão como fundo e a segunda como acabamento com relevo, com intervalo de secagem ali de 4 horas entre as demãos. Aqui a gente tem então um comparativo entre a tinta látex PVA e a acrílica, né? Então basicamente a gente tem ali a PVA indicada para movimentos internos, a acrílica tanto interno como externo. Odor fraco, forte. O solvente, os dois utilizam água para poder dissolver. A tinta acrílica é mais cara que a tinta PVA, né? Os dois são de secagem rápida, né? E aqui então, né? O PVA eu tenho que fazer limpeza com pano úmido, o outro eu posso usar água, já que ele tem boa resistência à água. E aqui as principais referências utilizadas na nossa aula. Chegamos então ao final de mais uma aula. Você conheceu as propriedades dos polímeros e seus usos na construção civil. Espero que você aproveite todo o material disponibilizado e que essa aula tenha agregado conhecimento para você. Agradeço por você ter assistido a aula até o fim e desejo a você bons estudos.